Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área no seu Geocraft, aqui convidando você para mais um Geobaritando. Hoje, meu irmão, um Geobaritando Plus, um Geobaritando Multi, um Geobaritando Combo. Por quê? Porque vai ser um Geobaritando especial, com conteúdo muito legal, continente africano, mas pegando aspectos diferentes. Não vai ser só quadro natural, não. Vai ser quadro natural, colonização, descolonização, economia, aspectos sociais, culturais, ou seja, um Geobaritando completo sobre o continente africano, para você mandar super bem, tirar todas as suas dúvidas e mandar super bem naquela provinha ou aprender um pouquinho mais de geografia com um Game Show sensacional, beleza? Vamos nessa? Então começa aquecendo os motores aí, pega um caderno, pega uma caneta, pega um lápis, vai anotando as suas respostas, compartilha com a galera aqui, qualquer dúvida é só chamar. Igor, eu quero também mapa mental, quero conteúdo, quero ter mais informação sobre esse assunto. Eu vou te convidar para seguir aqui a gente nas nossas redes. Lá eu vou estar divulgando uma série de conteúdos gratuitos para você poder tirar todas as dúvidas sobre o continente africano, continente europeu, Guerra Fria, dentre outros conteúdos de geografia que você encontra aqui no Geocraft. Beleza? Vamos nessa? Tranquilo? Bom, primeira questão sem mais delongas, começa assim, ó. No contexto das atividades comerciais do final do século XVIII e XIX, o continente africano foi explorado pelos europeus, que estavam buscando, letra A, matéria-prima e mão de obra, letra B, ouro e tecnologia, letra C, indústrias e serviços, ou letra D, educação e saúde. Então, o processo de invasão europeia, de ocupação de terras do continente africano, de colonização do continente africano no século XIX, principalmente, a partir do século XIX, ele foi motivado pelo interesse na matéria-prima e na mão de obra que eu encontro no continente, no ouro e na tecnologia que eu encontro lá, nas indústrias e serviços que já existiam naquela região, ou na educação e na saúde. E aí? O que você marcaria? Letra A. A ocupação, a colonização europeia no continente africano passa principalmente por interesses econômicos. Lembrando que quando eu pego principalmente aqui esse período do século XIX, século XVIII e XIX, mas principalmente o XIX, eu estou falando do aumento da produção industrial na Europa. E a demanda por recursos naturais, ela cresce. Tudo bem? Lembrando que no século XIX eu estou falando do imperialismo europeu, o momento em que essas potências europeias começam a buscar novos espaços para explorar recursos, explorar territórios, explorar novas terras. Tudo bem? Então, o interesse econômico nos recursos naturais e na mão de obra fez com que eu tivesse ali uma ocupação, uma invasão europeia no continente africano. Foi? Igor, por que não a B? Eles exploraram o ouro, sim, mas tecnologia não. Indústrias no continente africano no século XVIII e XIX? Também não. Educação e saúde, era esse o interesse dos europeus? Explorar os bons serviços, a educação e a saúde que já existiam no continente africano? Não. Eu tenho que pensar que eles estavam interessados, como sempre, a ganância é muito grande, nas questões econômicas. Tudo bem? Beleza? Questão 2. Principal liderança na luta contra o apartheid na África do Sul. Tá aqui a imagem dele. Eu sempre falo o seguinte, a imagem é para te ajudar. Isso em qualquer prova. Então vamos lá. Principal liderança. Deixa eu chegar pro lado aqui, ó. Tenho nem roupa para ficar perto desse cara, ó. Barack Obama, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela ou Fidel Castro. Quem é esse senhor representado nessa imagem que é a principal liderança na luta contra o apartheid, um regime de segregação que vigorou na África do Sul na segunda metade do século XX, no qual segregava brancos e não brancos naquele país, onde eu tinha direitos civis sendo desrespeitados, onde eu tinha salários diferenciados, educação diferenciada, ocupação espacial diferenciada, bairros para brancos e bairros para não brancos. Por quê? Porque uma minoria branca que chega ao poder após a independência do país, ela começa a adotar uma série de medidas para impedir a ascensão desses grupos majoritários. Os brancos não queriam a ascensão dos negros e usaram da segregação, do racismo
oficializado para impedir essa ascensão. E aí eu vou ter um cara que vai lutar de maneira pacífica, que vai chamar a atenção do mundo e vai conseguir combater esse regime tão absurdo, tão cruel, tão criticado por diversas nações no período. Quem é esse cara? Letra C, Nelson Mandela. Beleza? Nelson Mandela é a principal liderança na luta contra o apartheid. Obama, não, ex-presidente dos Estados Unidos. Mahatma Gandhi, não, vai ter uma influência muito grande na luta indiana, de independência indiana. E Fidel Castro, Revolução Cubana, beleza? Então, na liderança contra o apartheid, Nelson Mandela, ok? Próxima questão. Os escravizados africanos eram utilizados no Brasil na produção industrial, produção manufatureira, plantação de açúcar ou na Universidade Federal. Pô, a letra D você pode ignorar, a letra D é quase um deboche. Mas e aí? Aquela mão de obra africana trazida para o Brasil de maneira forçada, aquela migração abjeta, onde os africanos eram trazidos em condições subhumanas, ela era utilizada para abastecer que tipo de produção? O que você responderia aí? Letra C, plantação de açúcar, o sistema de plantation adotado no Brasil colônia, no qual eu tenho lá latifúndio, monocultura, produção voltada para o mercado externo e a exploração da mão de obra escravizada. Lembrando que não é só no açúcar, no ciclo da mineração também, na produção cafeeira também. E, infelizmente, esse é um dos pontos importantes para você entender o racismo estrutural que existe no nosso país. Ok? Beleza? E entender também a desigualdade que está atrelada, a violência que é cometida principalmente aos negros no nosso país. Então, vamos nessa. Questão 4. Assinale a alternativa que não fez parte do apartheid na África do Sul. Eu falei um pouco sobre o regime do apartheid. Eu tenho essa mania. Eu falo de algumas características e logo depois surge uma pergunta para ver se você está pegando a informação. Quer uma dica? Anota o que eu estou falando, porque isso pode aparecer lá na frente. Vem cá, qual dessas características, qual dessa alternativa aí está correta? Eu quero uma alternativa que não fez parte, que não tem a ver com o apartheid. Letra A, negros não podiam votar. Letra B, bairros separados para negros e brancos. Letra C, salários diferenciados entre negros e brancos. Ou letra D, incentivos a casamentos interraciais. Qual dessas opções não é uma característica do apartheid? A imagem te ajuda. E eu falei, apartheid é aquele regime segregacionista na África do Sul que separava, que criava medidas para impedir uma ascensão social dos negros, dos não brancos, por meio de medidas que eu vou falar aqui absurdas. Qual dessas medidas absurdas não existiu aqui? Letra A, negros não podiam votar. B, bairros separados para negros e brancos. Caraca. Salários diferenciados entre negros e brancos. O incentivo ao casamento interracial. E aí? Letra D. Negros realmente não podiam votar durante muito tempo na África do Sul por conta dessa questão de tentar impedir uma ascensão dos negros. Eu tinha bairros separados para negros e brancos. Muitas vezes os negros podiam estar ocupando uma área de uma cidade. E aí, caso uma população branca gostasse daquela área, eu tinha todo um movimento do governo sul-africano que removia essas pessoas. E aí, ou elas iam morar em áreas degradadas, até próximo, nas chamadas townships, construção de áreas de ocupação irregular, as favelas, bairros de latas, ou elas eram jogadas, levadas para áreas mais distantes, mas não podiam ficar naquela área que os brancos queriam. E muitas vezes, em bairros específicos, os negros só podiam circular em determinados horários se portassem uma espécie de crachá, um salvo-conduto, uma permissão para poder andar naquela rua, como se fosse assim, eu estou aqui trabalhando. Isso é um absurdo, mas eu estou falando de um regime extremamente violento que ocorreu na África do Sul. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. O clima representado na imagem abaixo com o número 1
Poxa, essa questão aqui não é difícil. Mas eu tenho que saber todos os climas. Esses são os principais. Eu dei uma aula aqui no Geocraft, vou botar aqui o card, vai ficar bonitinho, o card aqui, para você pegar essa informação. Falei sobre o quadro natural do continente africano, falei sobre o clima, sobre o relevo, sobre os biomas. Então vamos lá, olha só, o que você vai lembrar? Primeiro tem uma dica aqui, ó. A porção central do continente africano ela é cortada pela linha do Equador, tudo bem? Ao norte, eu tenho quem? O Trópico de Câncer, e aqui na porção sul, o Trópico de Capricórnio. Aí vai mais uma informação para te ajudar enquanto você responde. Não vou dar a resposta. Eu tenho um predomínio de clima quente, porque o continente africano está localizado numa região intertropical em quase sua totalidade. Beleza. E eu tenho 4 climas específicos. Eu vou começar por aqueles que não é o gabarito. Por exemplo, o número 4 aqui, ó. Quem é o número 4 aqui, ó, no extremo norte? O número 4 aqui no extremo norte, vou trabalhar como clima mediterrâneo. Tudo bem? Um clima que apresenta um verão mais seco, por conta da influência do Mediterrâneo. Aí aqui no 2, ó, eu tenho o quê? O clima... Não, 2 esse aqui, deixa eu ver. Não, 3, desculpa, ó. O 3 está aqui e está aqui. É que o visor fica longe. O clima 3 é o clima desértico. Lembrando, influente pra caramba no norte da África, com o deserto do Saara, elevada média de temperatura, elevada amplitude térmica, baixo índice de pluviosidade. E aqui ao sul eu tenho também o deserto do Kalahari, ó. Beleza? Tem o clima 2 que é predominante, não é o que eu perguntei. Qual é o clima predominante? É o clima tropical, quente, com 2 estações bem definidas, um verão chuvoso, um inverno seco. Tanto é que eu vou ter um bioma que vai se desenvolver de acordo com essas características. E um bioma que é predominante e típico da África. É só você lembrar do Rei Leão. É o bioma da savana. No Brasil tem um clima tropical típico. O Cerrado brasileiro está lá. Então pegou toda essa região aqui, ó. Savana. E a 1? Região 1 aqui, ó. Marezinha menor na porção central do continente. Clima equatorial. Na dúvida, bastava você olhar o quê? Para a linha do Equador. Clima equatorial, quente e úmido. Fundamental para a formação de florestas, como floresta tropical, floresta equatorial. Ok? Tudo bem? Destaque para a floresta do Congo aqui, ó, nessa região. Beleza? Tranquilo? Difícil? Então vamos para a próxima. 2 fatores que contribuíram para os movimentos de independência do continente africano após a Segunda Guerra Mundial foram... Então, olha, no final do século XIX até meados do século XX, um pouquinho antes de 1950, ou seja, até o final da Segunda Guerra Mundial, eu tenho um processo de ocupação e de exploração no continente africano marcado pelas potências europeias. A partir da Segunda Guerra Mundial, eu vou ter um processo de descolonização. Uma série de colônias tornam-se independentes, vão lutando pela sua independência. Vamos lá. Letra A. A união de todos os povos africanos e o crescimento econômico das colônias. Letra B. O enfraquecimento europeu e a insatisfação da população local. Letra C. O desenvolvimento tecnológico do continente africano e o fim do racismo na Europa. D. A industrialização de diversos países africanos e o enfraquecimento europeu. E aí? O que você marcaria? Quais foram os fatores que contribuíram para a independência do continente africano? Ou melhor, dos países africanos, né? Na conquista, na descolonização. Letra B. O enfraquecimento europeu, em virtude da Segunda Guerra Mundial, dos conflitos, o enfraquecimento bélico, a desarticulação econômica dessas potências europeias e a insatisfação da população, fazendo com que eu tivesse um crescimento de movimentos de luta pela independência, de resistência contra esses colonizadores. Beleza? Tudo bem? Letra B. Igor, por que não a união de todos os povos africanos? Porque, infelizmente, eu não posso achar, primeiro, que eu tenho só um povo africano com uma única etnia. Eu tenho uma diversidade étnica muito grande no continente africano. E quando existe um processo de colonização da forma que foi, colocando povos diferentes e muitas vezes rivais no mesmo território, ao formar países independentes, eu vou ter o quê? Fronteiras artificiais.
São os chamados países de hino e bandeira, onde eu tenho até países, eu crio bandeiras, elementos, mas que na prática eu tenho o quê? Desavenças, conflitos. Por exemplo, posso citar o caso da Nigéria. Eu vou ter a bandeira da Nigéria, eu vou ter o hino da Nigéria, mas vou ter uma nação, uma sociedade ali toda repartida por valores nacionais diferentes. Grupos que vão lutar, que vão competir para formar estados nacionais próprios, representativos. Então, uma das heranças desse processo que existiu no continente africano é justamente o aumento dos conflitos internos, as guerras civis, a formação de governos autoritários, governos ditatoriais, que vão estar ligados ao quê? Justamente à existência de formação de fronteiras artificiais. Então, essa união de todos os povos africanos não existiu, beleza? Por que não é ser o desenvolvimento tecnológico? Não, infelizmente o desenvolvimento tecnológico no continente africano ele ainda é muito incipiente. É um continente que está bem atrasado do ponto de vista da produção industrial, da produção tecnológica, até por conta desses problemas que eu citei, que vai afetar, por exemplo, a qualidade de vida, a prestação de serviços, precariedade de serviços. Eu vou ter países com baixíssimos IDH. Por exemplo, os 10 países mais pobres do mundo eu encontro no continente africano. Problema como AIDS, ebola, malária, taxa de analfabetismo elevada, baixa expectativa de vida, conflitos internos, corrupção de governantes. Então, infelizmente, do ponto de vista de produção tecnológica, eu ainda estou muito atrasado em relação à produção no continente africano. A industrialização de diversos países africanos? Não, tem poucos países africanos que já apresentam uma economia mais diversificada, que já iniciaram um processo de industrialização um pouco mais diversificado, com destaque para a África do Sul, para a Nigéria, para o Egito, mas poucos países industrializados. Tudo bem? Beleza? Então, gabarito letra B, ok? O enfraquecimento europeu e o crescimento de movimentos insatisfeitos com essa ocupação europeia e principalmente movimentos pela independência, pela luta, pela resistência, ok? A divisão do continente africano em 1884 teve como característica a definição de áreas que seriam industrializadas, o combate ao racismo que existia no continente africano, a definição de áreas exploradas sem considerar os povos nativos, ou o desenvolvimento social e político do continente. Olha para o texto, olha só. Esse primeiro rapaz aqui diz o seguinte: vamos ver como é que a gente divide isso. Divide o quê? Tá aqui o mapa da África na mesa. Aí o outro vai falar assim: essa região aqui é minha, eu vi primeiro. O outro vai falar: eu quero uma onde passe um rio. E um terceiro vai falar: se não for pedir demais, eu gostaria dessa com lagos e montanhas. Resultado: olha só, eu tenho interesses aqui num processo de divisão no continente. Qual é a principal característica? Eles dividem o continente para industrializar, eles dividem para combater o racismo, eles dividem o continente para definir áreas a serem exploradas, ou eles dividem o continente para desenvolver os aspectos sociais? Letra. Ih, deu ruim aqui, ó, no passador. Ih, rapaz. Vamos ver aqui, olha só. Eita, deu ruim, calma aí. Ih, acho que deu ruim. Só um minutinho. Aqui, ó, a definição de áreas que seriam exploradas. Deixa eu voltar aqui. Como eu falo, acontece nas melhores famílias. Estava bom demais para ser verdade. Resolveu parar de funcionar o equipamento, voltou. Vamos lá. Questão 8. Por que eu não vou precisar explicar de novo a 7? Porque lá na primeira questão eu falei sobre como foi esse processo de divisão do continente africano. Só lembrando, muitas vezes em prova aparece um termo para definir essa etapa aí, esse momento. Partilha da África. Tudo bem? Vamos nessa. Questão 8. Formada pelos países africanos ao sul do deserto do Saara, essa região é composta em sua maioria de negros, apesar de existirem minorias brancas, descendentes principalmente de europeus. O texto apresenta uma caracterização da... Então, estou falando dessa região aqui, ó, ao sul do Saara, a região que está na cor verde. África Islâmica, África Oriental, África Subsaariana,
ou África Meridional? E aí? Toda essa região verde, onde eu tenho um predomínio de população aí, ó, de maioria formada por negros, onde eu tenho religiões animalistas, onde eu tenho um desenvolvimento econômico um pouco menor no geral, onde eu tenho países, principalmente nessa porção central aqui, ó, com baixo índice de desenvolvimento humano, onde eu tenho também uma série de riquezas naturais, sobretudo também nessa região aqui, ó, recursos naturais, eu vou chamar de África subsaariana. Beleza? Tudo bem? Igor, e essa parte clara? África Islâmica. Mas o que me lembra a África Islâmica? Por que esse termo? Porque aqui eu tenho países que estão mais próximos da Ásia, lembrando que aqui eu tenho o Canal de Suez, Mar Vermelho e Mar Mediterrâneo, e aqui eu tenho países que estão mais perto da Europa. O que vai acontecer? Eu vou ter, ao longo do tempo, e aqui eu estou pegando um período bem grande, eu vou ter um processo, uma maior conexão, um contato, uma miscigenação maior e uma troca cultural maior entre os povos do norte da África com os asiáticos e com os europeus. Resultado, por conta desse contato e dessas relações históricas, eu acabo tendo uma miscigenação maior e uma difusão maior também do islamismo. Resultado, nessa região aqui eu tenho povos com características mais parecidas, muitas vezes, com a da Ásia e da Europa, características como a religião, o predomínio do islamismo em boa parte desses países aqui, ok? É bom também ressaltar o seguinte, que a presença do deserto do Saara dificulta também o deslocamento dessa galera até o sul do continente, ok? Então essa região ao norte, com influência de um clima desértico, com predomínio do islamismo, onde eu tenho países que apresentam traços culturais, uma população com predomínio de pele mais clara, eu chamo de África Islâmica, ok? Alguns autores gostam de falar de África branca, África negra, eu não gosto disso. Por quê? Porque existem minorias brancas aqui e negros também no norte, ok? Eu prefiro trabalhar também como África Islâmica e África Subsaariana. Fechado? Tranquilo? Questão 9. País europeu mais influente na colonização do norte da África, justamente nessa região que eu estava falando ali, ó, da África Islâmica. Foi a Espanha? Foi a França? Foi a Alemanha? Ou foi a Itália? E aí, qual país europeu teve maior influência sobre essa região do norte da África? Vou dar uma dica. Nesse mapa, as colônias que foram ocupadas e dominadas por esse país europeu, elas estão representadas na cor azul. E aí? Letra B foi a França. Ó, eu tenho a França dominando uma série de países do norte da África, como a Argélia, uma influência muito grande também na Tunísia. A França ela passa a exercer uma influência muito grande nessa região e não por acaso hoje na França eu tenho descendentes, por exemplo, de argelinos no país, na porção territorial francesa. Tudo bem? Um bom exemplo para você lembrar desse passado colonial, dessa relação, é o futebol. O maior jogador da história do futebol francês, ele é descendente de argelino, que é o Zinedine Zidane. E atualmente, pelo menos em termos de título, o maior jogador da França, em termos de reconhecimento, eleito o melhor do mundo, ele também é descendente de argelino, que é o Karim Benzema. Tem até uma relação polêmica com um hino da França, que ele se recusa a cantar, porque o hino da França exalta justamente esse processo de colonização, fala sobre marchar e beber, comemorar sobre os sangues inglórios, é a Marselhesa. Então, para quem canta o hino da França, você exalta esse momento de exploração e dominação do continente africano, e para o Benzema isso é extremamente ofensivo. Como que eu vou cantar um hino que está julgando e que está promovendo, que está exaltando um momento de exploração dos meus antepassados? Não vou cantar. Então existe toda uma antipatia, uma polêmica envolvendo também Karim Benzema em relação ao hino francês. Beleza? Tranquilo? Questão 10. A região em destaque no mapa é a Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Himalaia, o deserto do Kalahari ou o Vale do Rift?
Essa questão aqui nós fizemos. Na aula que eu dei sobre a África, quadro natural, que eu botei mais cedo ali o link, eu no final de toda a aula eu sempre realizo 2 questões. Essa aqui, esse mapa praticamente caiu numa questão do Enem. E aí nós fizemos em 15 segundos, lembra? Depois dá uma olhada lá. Vamos lá. Essa região aqui, caracterizada pela separação de 3 placas. A placa arábica, a placa africana e a placa somália. Eu vou chamar de Cordilheira do Atlas, Cordilheira do Himalaia, Deserto do Kalahari ou Vale do Rift. Essa região aí oriental no continente africano, eu vou chamar de Vale do Rift. Tudo bem? É uma região marcada pela ação do tectonismo, onde eu tenho muitas vezes vulcanismo, onde eu tenho a abertura de uma fenda enorme, porque caracteriza o que é justamente a separação dessa região. Igor, então você quer dizer o seguinte, que a África está se dividindo? Sim, uma parte do continente africano vai se separar do restante do continente, gerando um novo continente. Isso ligado novamente à separação de placas tectônicas. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. A conquista dos territórios africanos pelos europeus só foi possível devido, letra A, ao poder bélico, letra B, ao maior conhecimento do território quando comparado aos locais, letra C, ao clima favorável do continente africano, ou letra D, ao conhecimento das línguas tribais. O que foi fundamental nesse processo de ocupação, de dominação do continente africano no século XIX e XX? Por que os europeus conseguiram colonizar e dominar o continente africano? O que esses caras tinham ao seu favor? Letra A, maior poder bélico, as armas de fogo, que foram utilizadas justamente para impor a sua influência, para impor a sua vontade sobre os povos locais. Beleza? Tudo bem? Próxima questão. Parte do crescimento europeu só foi possível, do crescimento econômico, é claro, só foi possível por causa da exploração no continente africano. Dentre os produtos explorados no continente africano, qual não foi utilizado? Qual desses recursos aqui não foi explorado, não abasteceu a Europa? O ouro não foi utilizado, o petróleo não foi utilizado, o diamante não foi utilizado, ou a tecnologia não foi utilizada? Essa é fácil, né? Nós falamos sobre isso ainda agora. Tinha uma questão até parecida. Nesse processo de exploração, eu só não explorei a tecnologia do continente africano. Agora, o ouro, o petróleo, o diamante, com certeza. Se hoje eu tenho desenvolvimento econômico forte na Europa, muito se deve à exploração da América, da África e da Ásia. O desenvolvimento deles ocorre a partir da exploração e do subdesenvolvimento nosso e deles. Se esses caras hoje conseguem produzir tecnologia e até hoje conseguem inovações, é porque eles exploram recursos que saem de outras áreas. Tudo bem? Beleza? Então, é como o Eduardo Galeano diz, a América Latina ou o continente africano continuam tendo papéis aí de serviçais. Dependem da exportação de produtos primários, os commodities, e acabam importando produtos industrializados. E aí, em muitos países africanos até hoje, eu vou ter uma balança comercial desfavorável. Tudo bem? Eu exporto, por exemplo, minério de ferro e importo automóveis. Então, nessa relação, eu acabo ficando dependente e ganho menos. Beleza? Questão 13. O desenvolvimento econômico da África do Sul e a sua influência sobre os países do continente faz o país ser considerado uma nação emergente. Levando em consideração esses aspectos, a África do Sul é inserida no grupo de países denominados. Então, a África do Sul é uma potência econômica africana. Ela tem uma forte influência sobre os países vizinhos. Isso também faz com que eu tenha uma forte migração para a África do Sul, dentro do continente. E aí, por ser um país emergente, com uma industrialização mais diversificada e influente, eu coloco a África do Sul no pacote, no grupo da União Africana, do Mercosul, dos países centrais ou do BRICS. Letra, poxa, essa aqui, hein? Letra
Letra D. A África do Sul faz parte do BRICS, grupos de países emergentes que apresentam um forte desenvolvimento econômico a partir do final do século XX e início do século XXI. Lembra? BRICS. Deixa eu botar aqui, ó, bonitinho. Ó. Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Beleza? O processo de independência dos países africanos ocorreu de maneira tardia. A maior parte aconteceu somente depois do fim da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, Segunda Revolução Industrial, Segunda Guerra Mundial ou Guerra Fria. Qual foi o elemento histórico aí fundamental para o enfraquecimento europeu que contribuiu num processo de independência do continente africano, de descolonização do continente africano? E claro, quando eu falo do continente, eu estou falando de países que conseguiram se tornar independentes. Letra C, na Segunda Guerra Mundial, ok? Com a Segunda Guerra Mundial tem um enfraquecimento europeu, como eu falei mais cedo, e aí, com isso eu acabo tendo um grande crescimento na independência dos países africanos. A pirâmide etária do continente africano, aqui eu peguei uma pirâmide etária, eu achei, encontrei na internet, que retrata o continente africano, de uma maneira geral, tá? Então aqui, ó, supondo que eu tenho uma pirâmide etária para ressaltar o continente africano. Ela indica a elevada expectativa de vida da população, o baixo índice de fecundidade, o predomínio da população jovem ou a elevada renda per capita que existe no continente. E aí, quando eu olho para essa pirâmide etária, primeira coisa, o que eu tenho que observar? Bom, toda pirâmide etária, quando você vai trabalhar, você vai perceber o seguinte, 3 partes. A base, que corresponde ao número de crianças e jovens, o corpo, o meio da pirâmide, que representa o número de adultos, a população economicamente ativa, e o topo, que representa o número de idosos. Qual é a característica dessa pirâmide aqui? Olha só. Ela tem uma base larga ou estreita? Ela tem uma base larga. E à medida que eu vou avançando na idade, vai ficando cada vez mais estreita. Ou seja, base muito larga, topo muito estreito. Só que eu falei que a base representa o número de crianças, de jovens. Então, repara, o número de jovens e de crianças está muito elevado e o número de idosos muito baixo. Vamos lá. Então, essa pirâmide representa uma elevada expectativa de vida? Bom, se eu tenho um aumento na expectativa de vida, isso quer dizer que as condições de saúde, de acessibilidade de um país ou de um continente, elas são boas. Então, tem uma saúde de qualidade, as pessoas conseguem fazer exames, conseguem ter acesso a medicamentos, conseguem se alimentar bem. É uma realidade que eu imagino no continente africano? Infelizmente não. E quando eu olho para a pirâmide, se eu tenho uma expectativa de vida elevada, o topo tem que ser largo. O topo está largo? Não. Então não pode ser letra A. Letra B, baixo índice de fecundidade. O que está ligado a uma redução da fecundidade? Maior participação das mulheres no mercado de trabalho, desenvolvimento de métodos contraceptivos, planejamento familiar, um aumento do custo de vida, uma elevada taxa de urbanização. Quando você pensa em continente africano, você imagina esses elementos? Planejamento familiar, aumento da taxa de urbanização, promovido pela industrialização? Não. Então, a taxa de fecundidade no continente ela é baixa? Não, ela é alta. Como que eu comprovo isso? Olha o número, olha a base da pirâmide, está muito larga. Se a fecundidade fosse baixa, a base seria mais estreita. Agora, olha aqui, olha, letra C. Essa pirâmide evidencia o predomínio da população jovem. Uma grande quantidade de jovens e crianças. Tá certo? Jovens e crianças representam essa parte da pirâmide, que está mais larga. Então, realmente, característica da população do continente africano expressa nessa pirâmide etária um predomínio de uma população mais jovem. Elevada renda per capita dos habitantes, elevado poder aquisitivo médio, eu vou somar o PIB do país, vou dividir por toda a população. Eu vou ter uma elevada renda per capita quando eu pego todos os países africanos? Também não. Então, gabarito letra C. Ok? Tranquilo? Próxima questão. A imagem abaixo retrata a Conferência de Berlim, um encontro em 1884, que nós já vimos, entre as potências europeias para decidir
o uso do continente africano. Essa reunião ficou conhecida como... essa aqui eu não vou falar nada. Eu já dei o nome. Eu voltei numa pergunta e falei esse termo. Falei, esse termo cai em prova. Olha aí, ó, caiu. E você anotou? Qual é, então? Esse processo que está ligado à Conferência de Berlim, no qual eu vou explorar o continente africano a partir de interesses econômicos, fica conhecido como letra A, partilha da África, letra B, industrialização da África, letra C, independência da África, ou letra D, União Africana. Ficou fácil, né? Letra A, partilha do continente africano. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, ó. Essa aqui também ficou tranquila, ó. Região mais clara no mapa recebe o nome de... Vou nem sair muito tempo da frente do mapa. Eu falei sobre isso. Dei exemplos. Essa é a região mais clara, olha só, eu inverti aquela questão. Não vou te dar 30 segundos, não. A mais escura eu já sei, é a África subsaariana. A mais clara é a África do Sul, é a África Ocidental ou é a África Islâmica? África Islâmica. Beleza? Tá vendo como é importante anotar, prestar atenção? Vamos nessa! Parte dessa divisão persiste até hoje na configuração territorial atual da maioria dos países africanos, principalmente na porção oeste. Parte das fronteiras entre os países tem tracejado reto, porque não foram consideradas fronteiras naturais, nem a dos territórios das tribos e das nações africanas. Como assim? Olha só, deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, se a parada vai funcionar, se vai me ajudar ou não. Olha só, você tem traçados retos quando você analisa os territórios dos países. Esses traçados retos estão ligados ao processo de colonização, que como o texto aponta, não... Aqui ficou melhor. Olha os traçados, bem retilinizados, ó. Tá vendo? Por quê? Porque esse processo de formação não considerou o quê? Os limites naturais e a diversidade étnica, tribal que existia. Então, esse fragmento acima apresenta consequências da independência africana, das guerras civis, da Conferência de Berlim ou da industrialização africana? Fácil, né? Esse processo de colonização que não considera a diversidade e os limites naturais, eu vou falar que é uma consequência da Conferência de Berlim, ok? Tanto é que eu vou formar, como eu falei mais cedo, países de fronteiras artificiais, fronteiras arbitrárias. Arbitrárias em que sentido? Arbitrárias porque eu não considerei essa diversidade étnica, quem já existia ali, os territórios que já estavam constituídos. Eu não considerei os limites naturais. Eu simplesmente, a partir de interesses econômicos, dividi o continente africano. E aí depois eu vou formar países com problemas estruturais internos, como o racismo, a desigualdade, a corrupção, o autoritarismo, guerras civis, beleza? Muitas vezes eu vou falar que eu tenho países artificiais, países que só têm bandeira e hino, mas que na prática não existem, ok? Por meio de incentivos da coroa portuguesa, milhares de pessoas chegavam ao Nordeste brasileiro durante a colonização portuguesa na América. Esse comércio era caracterizado pelo uso de mão de obra escravizada. Essa aqui eu me recuso, essa aqui nós já fizemos. Só mudei um pouco o formato. Esses negros que eram trazidos africanos eram escravizados aqui num processo de produção colonial, ok? A intensificação da exploração do continente africano a partir do século XIX ocorreu em função da Revolução Francesa. O enunciado está meio estranho, tem que ajeitar. Primeira Revolução Industrial, Segunda Revolução Industrial ou Terceira Revolução Industrial? Essa é legal. Qual desses momentos teve o papel mais influente nesse processo de colonização, de exploração do continente africano? A Revolução Francesa, a Primeira Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial ou a Terceira Revolução Industrial? E aí? Letra C, a Segunda Revolução Industrial, que é marcada pelo aumento da produção, por uma maior demanda de matéria-prima, pelo avanço também da produção em relação à ciência. Além disso,
o desenvolvimento de novos meios de transporte, novas fontes de energia. Igor, isso também tem a ver com a pressão exercida por potências europeias ao fim da escravização aqui na América? Com certeza. Muita gente fala o seguinte, por exemplo, a Inglaterra pressionava a coroa portuguesa a acabar com a escravização porque o negro não tinha poder de compra. Sim, tem isso, mas também tem uma outra questão. Eu quero acabar com esse mercado de exploração da mão de obra escravizada. Por quê? Porque eu quero explorar a mão de obra africana no continente africano. Então existe também o interesse na exploração da mão de obra local. Próxima questão. Uma consequência produtiva da colonização europeia no continente africano foi a substituição da agricultura de subsistência pelo sistema de plantation, que tinha como característica. Então, o europeu, quando chegava no continente africano, ele acabava desestruturando todas as características produtivas, econômicas e culturais. Eu tenho a imposição cultural, eu tenho a obrigatoriedade de se praticar o idioma da metrópole. Então, por exemplo, não por acaso você vai ter o idioma como o francês na Argélia sendo praticado, você vai ter o inglês na África do Sul, porque é uma imposição cultural, imposição religiosa. Mas, do ponto de vista produtivo, eu vou chegar para essas tribos, para essas comunidades que produziam a agricultura de subsistência e vou proibir. Vou falar o seguinte, não, você não vai produzir de subsistência, que é uma produção voltada para o próprio consumo, uma troca de excedentes, a produção de subsistência em pequena propriedade, com policultura. O europeu vai falar, não, irmão, para com isso. Você vai produzir segundo um modelo de plantation. Você vai produzir hoje uma lógica comercial. Resultado, qual era o objetivo do sistema de plantation quando eu implemento ele à força no continente africano? Letra A, o uso da agricultura orgânica e divisão dos lucros na produção entre todos. B, a produção voltada para o mercado interno e a mão de obra qualificada. Como assim mercado interno? A produção voltada para a própria população africana. Letra C, a produção voltada para o mercado externo e formação de grandes latifúndios, concentração de terras. Ou letra D, a agricultura familiar e a grande utilização de tecnologia na produção. E aí, quais são as características do sistema de plantation adotados naquele momento que vão ser cruciais para um problema como a fome no continente africano, para a violência no continente africano em diversos países? Letra... Não. Letra C. Calma aí, deixa eu consertar aqui. Vou passar essa vergonha não, olha só. Caneta. Letra C. Ignora esse gabarito aí, ok? Vamos lá. Por que ignora o gabarito? Porque, de acordo com esse sistema de plantation, eu vou produzir para abastecer o mercado externo. E, consequentemente, eu vou praticar a monocultura. Eu vou ter o latifúndio. E por que eu falo que ele marca as características de uma produção atual? Porque esse sistema de plantation ele vai ser a base para a agricultura comercial que vai crescer no continente africano, inclusive nos dias atuais, com apoio de outros países, que vão fazer o quê? Vão incentivar a produção comercial em larga escala, voltada para o mercado externo, explorando os melhores solos, mecanizada, para vender. E aí o que acontece? Eu vou produzir alimentos no continente africano, em algumas áreas, e vou exportar. Só que o lucro dessa produção ele não é repartido. Essas terras não pertencem a todos. Resultado, eu vou ter um aumento da fome, um aumento da desigualdade, um aumento da concentração fundiária. Igor, isso lembra o quê? O nosso país, onde a agricultura comercial também vai ganhar muita força e está ligada ao quê? A esse processo histórico que vem do sistema de plantation, beleza? A concentração de terras que vem desse período colonial. E até hoje você tem no Brasil o quê? Uma grande desigualdade. Um dos problemas para a fome, tanto na África quanto no Brasil, é o quê? A produção voltada para o mercado externo. Grandes áreas produzindo monocultura, como a soja, o trigo, e abastecendo outros países. Então, além do acesso ao produto, eu tenho a concentração de terras, que dificulta o quê? A distribuição de renda também. Então, não é só uma questão de produção, é uma questão de distribuição de produto e renda, ok? Beleza? Então, eu não posso falar que o problema da fome no continente africano é o deserto. O deserto influencia, sobretudo no norte do continente. Mas e a região tropical? E a região equatorial?
que tem terras produzindo alimentos para abastecer outros países. Essa região poderia sim estar voltada para abastecer a população africana. Beleza? Próxima questão. A formação de países com fronteiras artificiais, que eu falei mais cedo no continente africano, está relacionada à colonização do continente que foi feita levando em consideração a diversidade cultural do continente. Não considerou o potencial econômico das áreas colonizadas. Foi feita a partir de interesses econômicos e colocou povos rivais no mesmo território, ou buscou um desenvolvimento social e cultural no continente. Letra? E aí? Letra C. Foi feita a partir de interesses econômicos, lembra que nós falamos sobre isso? Colocando povos rivais no mesmo território. O principal fator responsável pelos atuais conflitos, pelos atuais fluxos de refugiados no continente africano é... Então, por que eu tenho muitas pessoas fugindo de países africanos? Principalmente por conflitos internos. Falta de alimentos, distribuição de terras ou falta de moradia. Todos esses problemas existem, mas eu vou ter um grande fluxo de refugiados de países africanos atualmente devido à existência de conflitos internos, guerras civis, perseguições religiosas, perseguições políticas que estão vinculadas a um processo da questão anterior, a formação de países que estão relacionados a um processo de construção que não levou em consideração a diversidade étnica. Um bom filme para você entender essa questão é o Hotel Ruanda, beleza? Que vai falar justamente sobre isso, sobre o genocídio em Ruanda, uma população marcada por um conflito entre Tutsis e Hutus, no qual você tem inocentes refugiados que vão fugir do país e deixa aí como consequência mais de 1 milhão de mortos, infelizmente. Beleza? Rio que se destaca pela grande importância no norte do continente africano. Qual é o nome que eu dou para esse rio aqui, ó? Que ele é importantíssimo no norte da África, principalmente pelo fato dele ser perene. Ele tem uma importância histórica na região. Ele atravessa o deserto. É o rio Congo? É o rio Nilo? É o rio Eufrates? Ou é o rio Níger? Letra B. É o rio Nilo. Beleza? Tranquilo? E, caramba, não mudei a imagem. Rio Nilo, fundamental para o desenvolvimento do norte da África, principalmente para o Egito Antigo. Rio Congo, não. O Rio Congo vai estar nessa porção da África Central. Eufrates, não. Eufrates está lá no Oriente Médio. Níger, não. O Níger está aqui, ó, na África Ocidental. Não mudei o bioma, mas nem precisa. Ah, não, precisa. Bioma africano é representado na imagem abaixo. Eu vou fazer o seguinte. Na edição, eu vou colocar aqui o bioma. Pá, eu vou sair. Então, finge que não está errado. Olha só. O bioma africano representado na imagem abaixo pá. Tá aqui. Enquanto isso, eu vou falar. Ó, repara. Aqui, ó, eu tenho o quê? Aqui eu tenho árvores com galhos retorcidos. Aqui eu tenho árvores com raízes profundas, vegetação esparçada. Esse bioma é muito conhecido pelo filme do Rei Leão. Qual é o bioma? É a savana. Beleza? Tranquilo? É o bioma predominante que está representado na imagem. Não nessa aqui que eu dei mole, nessa aqui que eu botei na edição. Valeu? Tranquilo? Próxima questão. Dentre os fatores que dificultam o processo de industrialização dos países africanos, não podemos citar. Então, olha, cerca de somente 1,5%, 1,4% de toda a produção industrial do mundo está sendo feita aqui. Você pega qualquer produto industrializado que você conheça, dificilmente ele vem do continente africano, porque eu tenho uma série de fatores que dificultaram e dificultam o desenvolvimento industrial desses países. Claro que eu vou destacar alguns, como a África do Sul, vou destacar a Nigéria, vou destacar o Egito, vou destacar a Argélia, mas são poucos, né? Comparado ao restante do continente. Então, dentre os fatores que dificultam o processo de industrialização, qual não podemos citar? A mão de obra qualificada, a escassez de matéria-prima, a infraestrutura precária ou baixo poder aquisitivo médio. E aí?
Letra. E essa aqui está com um probleminha, hein? Letra B. A escassez de matéria-prima. O continente africano ele é extremamente rico em matéria-prima. Só que aqui eu tenho que alterar, ó. Pô, dei mole também, ó. Mão de obra... Ah, não, tá certo. Mão de obra pouco qualificada. Eu que li errado. Mão de obra pouco qualificada, realmente, é uma realidade. Devido ao elevado índice de analfabetismo em grande parte dos países africanos, eu acabo não tendo a formação de uma mão de obra qualificada para atrair essas empresas. E como eu falei, eu tenho uma baixa produção industrial, país com parque industrial diversificado, África do Sul, um pouco a Nigéria, e ainda assim eu preciso considerar o seguinte, duas coisas, vou até chegar mais perto. A industrialização vai ser muito concentrada no beneficiamento de produtos básicos, então vou ter indústria alimentícia, indústria de beneficiamento de minérios, e também preciso considerar o seguinte, presença de multinacionais. Então, ainda que eu tenha uma industrialização em alguns países, nesses países eu tenho uma grande quantidade de multinacionais. E aí os lucros dessas empresas vão para os países sedes. Então, ainda assim, dificulta um pouco o desenvolvimento desses países. Beleza? Galera, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu espero que essa aula tenha ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário. Se gostou, deixa um like. Se puder compartilhar, se você fez um resumo, puder tirar uma foto ou puder dar um print e compartilhar com a galera, vai me ajudar pra caramba. Beleza? Agradeço imensamente a sua presença. Bons estudos. Valeu!